Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre o justo do Senhor, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, leva-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Feche os seus olhos, feche a tua Bíblia, coloque ela no teu assento aí, se você tiver um lugar onde você possa pôr. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar, Senhor, com cada vida, cada coração aqui. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos revelar a tua palavra, Senhor. E essa palavra venha ao encontro da necessidade de cada vida, cada coração que entrou aqui nessa noite. Senhor, eu não posso, Senhor, ó Pai, dar nada a essas pessoas, mas o Senhor que é dono da vida, Senhor. O Senhor que é dono, Senhor, da tua palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, ó Pai, com cada coração aqui nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a tua voz. Que essa palavra caia, Senhor, ó Pai, sobre um solo fértil. Que ela produza frutos em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa palavra dizendo: quem de nós pode confiar numa pessoa sem conhecer? Eu garanto que nenhum de nós pode, de repente, imagine você trazer uma pessoa na sua casa que você não conhece e falar para ela: eu vou viajar, vou ficar 7 dias fora e eu quero que você cuide da minha casa durante 7 dias. Eu acredito que, apesar de máximo a gente conhecer às vezes uma ou outra pessoa, a gente não teria coragem nenhuma de fazer isso. A gente não consegue confiar nem às vezes em nós mesmos, quanto mais confiar numa pessoa que a gente não conhece. E Deus tem falado comigo muito sobre a confiança em Deus. Nós às vezes temos crido naquilo que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus tem poder para fazer as coisas na nossa vida. Deus tem poder para transformar a nossa situação. Mas muitas vezes nós não temos colocado a nossa confiança naquilo que Deus pode fazer. São coisas diferentes quando nós falamos que nós cremos que Deus pode fazer, mas quando nós falamos que nós confiamos nele, é outra situação. E confiar em Deus só vem do resultado do nosso relacionamento com ele. A partir do momento que nós temos essa confiabilidade em Deus, é através daquilo que nós estamos vivendo com ele. E Deus tem falado muito comigo sobre esses dias. É tempo de nós confiarmos no Senhor. Tempo de nós tirarmos a nossa mão e deixar que Deus faça, porque ele é Deus soberano na nossa vida. Deus é poderoso na nossa vida. Nós temos que entender que Deus está acima de todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo que nós vivemos, sobre tudo que nós temos, sobre tudo que ainda nós vamos ter. Ele é soberano. O seu poder, a sua destra, continua sendo a mesma. Ele opera em nós o seu querer e a sua vontade. Quando nós entendemos isso, nós simplesmente confiamos a Deus aquilo que ele é soberano para fazer na nossa vida. E entenda que você veio aqui nessa noite porque você crê que Deus pode mudar a sua vida. Você crê que Deus tem poder para fazer, mas você tem que dar um passo de confiar em Deus. Quando você confia naquilo que Deus pode fazer, você começa a viver os seus dias diferentes. Eu tenho experimentado isso esses dias. Vou dar um testemunho aqui. Semana passada, eu tive um caso assim muito longo, assim, eu fiquei apavorado porque não tinha uma solução nenhuma. Não tinha solução nenhuma para resolver. E eu fui até a empresa, cheguei lá, sentei com os donos da empresa. Ele falou: eu quero essa situação resolvida hoje até meio-dia. Eu falei: Senhor, não é impossível. Eu já cheguei para ele e falei: olha, não tem como, é impossível fazer isso. E eu saí de lá assim, com o meu coração totalmente destruído, não saber o que fazer.
uma situação tão delicada. Eu entrei no carro, eu falei, Senhor, só o Senhor pode fazer algo. Eu não posso fazer nada, a minha parte é fazer aquilo que me cabe a fazer. Irmãos, eu comecei daquele momento a descansar em Deus. E creia que Deus mudou a circunstância de uma certa maneira. Eu não sei o que aconteceu, mas o coração daqueles homens que estavam ali totalmente pressionados, eles foram mudados de uma certa maneira assim de esperar. Eu falei assim, não, eu vou esperar então. Vamos esperar para resolver o problema. Mas eu entendi que eu não podia fazer nada. Eu falei, naquele momento eu orei e falei, Senhor, eu não posso fazer nada. E eu fiquei uns 4 dias passando muito mal de estresse, de nervosismo, e aquilo me atormentou a cabeça, assim, durante 4 dias, eu não conseguia nem pensar direito, nem trabalhar. Eu deixei de trabalhar 4 dias, deixei de produzir 4 dias, porque através daquilo eu paralisei. Eu paralisei. Aquilo causou em mim uma paralisação não somente na minha vida, mas espiritual, parecia que eu não ia conseguir. E daí, esses dias eu vim aqui no culto, e eu falei, Senhor, eu tenho que aprender a confiar no Senhor. O Senhor é poderoso para mudar toda a circunstância. O Senhor é o mesmo Deus que tirou José da prisão e colocou ele como governador do Egito. O Senhor é um Deus que abre um mar para que o povo passe, seguro, tranquilo. É o mesmo Deus. Nós não estamos falando de um Deus do passado e um Deus do presente, nós estamos falando do mesmo Deus. Será que nós não temos mais a ousadia de confiar a Deus aquilo que Ele pode fazer na nossa vida? E a palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Sabe o que é isso? Sabe o que significa os montes de Sião? Significa que eles são inabaláveis. Eles permanecem fiéis àquilo que eles foram criados para fazer, ser montes que não saem do lugar. Se vocês for estudar os montes à volta de Jerusalém, são eles que protegiam, guardavam toda Jerusalém. Assim é o Senhor em volta do seu povo, guardado, amparado, sobre a sombra desse monte. Quem está na confiança de Deus não teme mal algum. Ainda que os dias mal venham, ainda que as circunstâncias venham, nós confiamos plenamente que Deus pode mudar a circunstância. Deus pode fazer em nós. E creia, quando eu falo que Deus pode fazer, não é só na circunstância material que nós vivemos, que nós temos o costume de enxergar tudo aquilo que nós apenas enxergamos. Temos o costume apenas de ver as coisas que nos satisfazem. Mas creia que Deus, se você confia em Deus, você vai ter um relacionamento com Ele, a ponto de você começar a ter temor em seu coração da plenitude, viver essa plenitude em Deus. Sabe, Deus tem nos chamado a viver essa confiança nele, de você depositar o teu coração diante dele e falar, Senhor, eu confio no Senhor plenamente, porque eu sei que ainda que os meus dias sejam maus, ainda que de repente as circunstâncias ainda não sejam ao meu favor, eu confio no Senhor, porque o meu coração está guardado somente na tua presença, o meu coração está guardado naquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem sonhado para mim, porque os seus sonhos, eles são muito maiores, muito melhores que os meus sonhos. E é tão engraçado que nesses dias, nos dias que nós aprendemos a confiar em Deus, Deus nos revela segredos do seu coração. Deus tem segredos do coração dele para revelar para você. Quando você confia em Deus, quando você está disponível a confiar nele, Deus revela ao seu coração coisas que ele tem sonhado para a tua vida. Eu nunca acho que escrevi tantas canções num prazo curto de tempo em viver aquilo que Deus sonha para nós. E às vezes Deus fala comigo, e esses dias a gente estava orando ali um pouquinho antes de começar o culto, o Ministério de Louvor, a gente sempre ora, e meu coração se encheu de um grande temor de quem Deus é.
Sabe, você entender que Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que vive rodeado com a sua glória. Os anjos, querubins, serafins o adoram todo o tempo, dizendo que Ele é santo. E eu me coloquei e falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim dessa maneira? Para que o Senhor deposite tanta confiança dessa maneira? O que fiz eu para achar graça diante dos seus olhos? O que fiz eu para merecer tão grande amor? E há uma revelação aí sobre essa pergunta. E Deus me respondeu na mesma hora. Somos habitação da sua presença. Eu e você, habitação exclusiva da presença de Deus. Eu falei aqui outro dia num culto, durante o período de louvor. Eu vou fazer novamente. Olha para a pessoa que está do teu lado esquerdo, para a pessoa que está do lado direito. Dê um sorriso para ela aí. Quando você quiser ter a dimensão de quem Deus é, você pode olhar para a pessoa que está do teu lado, porque eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você e nós somos reflexo da sua imagem. Somos reflexo da imagem de Deus. Deus nos criou assim. Ele nos escolheu. Jó, capítulo 28, fala que o Senhor é como mineiro, que enxerga nas profundezas da escuridão. Ele sabe que ali tem ouro. E eu só conheço um homem que desceu no meio das escuridão, porque ele sabia que lá um dia ele encontraria o ouro precioso que é a tua vida. E esse homem se chama Jesus. Jó fala que ele desceu às profundezas, um lugar onde ninguém havia descido ainda. Como o mineiro refina o ouro, ele te tirou de lá, como pedra preciosa diante da tua presença. É isso que você significa para o Senhor. Pedra preciosa, ouro fino. Você é mais puro do que o ouro de Ofir. Porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Entenda que quando você confia em Deus, todos os seus medos se vão. Quando você tem a plena confiança que Deus é Deus da tua vida, todos os seus medos eles se esvaem. E acredite em mim, você é cheio de uma segurança que você jamais sentiu. Você entende que todos os dias vão se passar. Mas quando você confia no Senhor, quando você exulta no Deus da tua salvação, você tem essa segurança plena. Que todos os seus dias podem se passar, mas nenhum deles faltará a presença do Senhor sobre você. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para cada um de nós aqui nessa noite. Entenda que Ele pagou um alto valor pela tua vida. E muitas vezes nós esquecemos isso. Tem uma canção que o Senhor colocou no meu coração, dizendo assim, como Ana orou, como Ana chorou, assim Ele me enxerga. Que ainda que as nossas orações muitas vezes passam para algumas pessoas como apenas murmúrio da nossa boca, ainda que muitas vezes as nossas lágrimas sejam secadas pelo nosso travesseiro, ou sejam secadas de tanto chorar, nós entendemos que o Senhor nos enxerga no nosso íntimo. Ninguém para conhecer você melhor do que Deus. Ninguém melhor para conhecer a tua vida como o Senhor. Por isso é tempo de nós confiarmos nele. É tempo de nós depositarmos a nossa fé no Senhor. É tempo de nós pararmos de começar a olhar para as coisas desse mundo e colocar a nossa confiança somente em Deus. Porque nós temos a plena certeza que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós abriremos os nossos olhos para uma eternidade, para que nós possamos abrir os nossos olhos e o primeiro olhar vai ser para o nosso amado, o amado das nossas almas, dizendo, tu és bendito no reino do meu Pai. Você pode ter uma certeza. Você veio aqui nessa noite porque Deus tinha um encontro marcado com você.
Você não é mero acaso de você estar aqui. Se você entrou aqui, é porque Deus queria falar com você. É porque Deus tinha um plano perfeito para você estar aqui nessa noite. Porque Ele quer que você confie mais em sua presença. Comece a viver os seus dias confiando em Deus. Talvez você olhe, falta poucos dias para acabar o ano. Você tenha metas para cumprir. Eu vivo de vendas, eu sei o que é isso. Mas de alguns dias para cá que eu tenho confiado, tem acontecido grandes milagres na minha vida. É por isso que eu estou dizendo para você isso nessa noite, é porque eu tenho vivido isso. É uma experiência com Deus. São coisas que nós vivemos em que às vezes a gente começa, depois de tanto tempo, às vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente já canta tanto tempo, mas às vezes a gente não tem confiado plenamente em Deus. É noite de você confiar nele. Quem sabe você está carregando um peso que não é para você carregar. Quem sabe nessa noite você está se sentindo assim tão pesado, exausto. O estresse tem acabado com a tua vida, o estresse tem acabado com o seu humor, o estresse tem acabado. Eu lembro que até naqueles dias que eu estava muito estressado, a minha saúde ficou debilitada, a minha imunidade baixou. Falei, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero isso, Deus. Quero viver 100% confiando que o Senhor é Deus na minha vida. Porque se eu não confiar que o Senhor é Deus na minha vida, por que eu vou estar aqui? Se eu não confio que Ele é poderoso na minha vida, por que eu vou vir aqui numa noite como essa? De repente você poderia estar fazendo outras coisas com a tua família, mas você veio aqui nessa noite porque você sabe que se você confiar em Deus, Ele será como um monte de Sião na tua família, Ele será como um monte de Sião na tua casa, Ele será como um monte de Sião na tua empresa, porque Ele é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, em quem nós temos confiado todos os dias, porque Ele é nosso escudo. Não temas, não temas, não temas, confie somente no Senhor. Olhe para o alto nessa noite e fala, Senhor, eu sei que o meu socorro vem de Ti. Ainda que as circunstâncias, ainda, Senhor, que esse mundo tenebroso diga coisas, Senhor, ao meu respeito, eu confio na palavra que sai da Tua boca. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor tem me chamado como filho, como coerdeiro das bênçãos de Cristo Jesus. Deus te chamou para viver bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Não se contente apenas com as misérias que nós temos muitas vezes vivido, porque Deus tem um plano e um futuro certo para a tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Se você puder, levante as suas mãos.